Então a gente vai começar, né, a discutir, assim, retomar algumas das questões que a gente já trabalhou, né, para reforçar e a gente fazer o encerramento aí dessa discussão sobre a filosofia do Sócrates, né, e também, claro, né, comentar um pouco sobre aquelas questões que a gente já havia falado, né, que foi bullying, cyberbullying, tudo isso a gente já comentou também, atrelando aí um pouco a filosofia do Sócrates. Então eu vou avançando aqui para a gente comentar. Pessoal, o Sócrates, né, como eu já havia dito anteriormente, ele viveu em Atenas, ele foi um dos grandes filósofos, né, a história da filosofia, ela é marcada pela, de certa forma, aí, pela existência do Sócrates, né? Existe a filosofia pré-socrática, que foram daqueles outros filósofos que a gente estudou anteriormente, o Tales, o Parmênides, aquele pessoal lá. E existe a filosofia pós-socrática, né, que é a filosofia depois de Sócrates. Isso mostra como Sócrates foi importante para a história da filosofia, né, como ele modificou o, a forma da filosofia de pensar o mundo. E o Sócrates ele vem justamente porque ele acreditava, né, ele vem na verdade, né, juntamente ali com os sofistas de certa forma, mudando o rumo da filosofia, né? E o Sócrates ele buscou encontrar o que ele consideravam ser verdades, né? Verdades universais. Ele diferentemente dos sofistas, os sofistas eles acreditavam que cada um tinha a sua verdade, né? Lembra lá, né? O homem é a medida da verdade. Então cada pessoa tinha a sua própria verdade. A verdade para os sofistas ela era relativa e para o Sócrates não, né? Então para Sócrates a verdade ela era universal, era possível chegar a uma verdade comum para todo mundo. Noção do belo, do justo, é, do bem, né, o que é bem, enfim, saber as coisas a partir de uma verdade que é a mesma para todo mundo. Ele acreditava que só seria possível chegar a essa verdade por meio do diálogo. Vocês sabem o que é o diálogo? Alguém sabe o que é diálogo? Alguém sabe? Sabe? É uma conversa? É uma conversa. Muito bem, uma boa observação. É uma conversa, exatamente. Foi a Maria Eduarda, não foi que falou isso? É uma conversa. O nome diálogo vem do grego, que quer dizer duas ideias, né? Engraçado, né? Di, que é de dois, e logos, que quer dizer ideias, pensamento. Então, quer dizer, são duas ideias diferentes. Então, para o Sócrates, a a verdade ela só poderia ser alcançada por meio do diálogo, da conversa, né? Do contato, da discussão entre ideias, tá? Então, quando a gente conversa, a gente vai é, é, aprendendo e buscando coisas novas. Só que o diálogo do Sócrates, Maria Eduarda, não é qualquer conversa. É aí que está a grande diferença do Sócrates, né? Não é qualquer conversa que é um diálogo, tá? O diálogo do Sócrates, ele é marcado por um conceito fundamental que a gente vai já comentar, que é a ironia, que na concepção do Sócrates é uma coisa particular, né? Essa ironia. Então, para o Sócrates, o ser humano ele buscaria essa verdade e essa verdade só poderia ser alcançada por meio do diálogo. E aquele ser humano que se dedica, né, a essa busca pela verdade, ele é um ser humano virtuoso, alguém que tem uma virtude, algo que pode, né, ser louvável, algo que pode ser admirado numa pessoa, porque a busca desse conhecimento ela levaria à felicidade, porque, né, leva ao aperfeiçoamento, faz com que a gente tenha mais consciência da gente, do mundo, das pessoas que nos cercam, e isso faria com que as pessoas vivessem de forma melhor. Isso é o pensamento do Sócrates, né? É, e aí, como eu falei, né? Vocês estão vendo aí, acompanhando, né? O diálogo do Sócrates, ó, ele tinha duas etapas muito importantes, como eu falei, não é uma conversa qualquer, né? Basicamente, a primeira é a ironia. Vocês sabem o que é ironia?
Alguém sabe o que é ironia? Sabe, pessoal, o que é ironia? Alguém sabe aí? Já ouviu esse nome antes? Professor, já ouvi, eu só não sei o que é, assim, Não sabe o que exatamente. é, né? Tá bom. Assim, hoje a palavra ironia, ela tem um outro significado que não é o mesmo lá do Sócrates, tá? Quando a gente, sei lá, ironia é quando a gente diz uma coisa querendo dizer outra, né? No nosso vocabulário acabou se tornando quase um sinônimo de sarcasmo, né? Quando você diz assim, sei lá, alguém fez uma coisa muito mal feita, e aí você fala, tá bem feitinho isso aí, né? Você tá dizendo uma coisa, mas tá querendo dizer outra. Você tá dizendo que tá bem feito, mas na verdade você tá querendo dizer que tá extremamente mal feito. Isso é uma forma de isso, é uma ironia, né? Mas lá no Sócrates, pessoal, pro Sócrates, ironia, a palavra ironia no grego quer dizer interrogação, né? Interrogar, perguntar, que é justamente aquilo que o Sócrates fazia. Ele ia nas Professor, praças. Oi, pode dizer. é porque, tipo assim, dizer que pra uma pessoa, tá bonito, sendo que não tá, entendeu? Tipo, pra não magoar a pessoa. Não, não. Quando você faz isso propositalmente, por exemplo, sei lá, é, você, você, você demonstra à pessoa que você está sendo irônica, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa fez algo errado, né? E você sabe que a pessoa fez, né? Você vai dizer, e a pessoa diz que não fez, você diz, tá certo, tá bom. Eu sei que você não fez. Então você está dizendo, você sabe, você está falando uma coisa, mas está dizendo outra. Você está querendo dizer outra. Você é irônico, né? Tá certo, bichinho, eu te conheço, né? E essas coisas. Então, a ironia no nosso mundo hoje, ela é muito dessa forma, né? Lá pro Sócrates é que era diferente. Pro Sócrates, a ironia é a pergunta mesmo, a dúvida. O Sócrates, ele ia lá em Atenas, ele ia na praça e ficava dialogando com as pessoas. E ele vinha com uma série de perguntas, de questões, enfim, né, interrogações aí, que fazia com que as pessoas percebessem que na verdade elas não tinham tanto conhecimento quanto elas achavam. Por exemplo, ele ia até sei lá, um juiz e ele perguntava ao juiz o que é, sei lá, a justiça. Ou ele procurava um artista e perguntava ao artista, sei lá, o que é a beleza, o que é o belo. E muitas dessas pessoas, elas percebiam que não sabiam exatamente o que eram aquelas coisas. O que era a justiça, o que era o bem, o que era a beleza, o que era o amor. Imagine, Sócrates tem ali um casal apaixonado, Sócrates chega lá e pergunta o que é o amor. Né? Então, são respostas muito difíceis de serem dadas. E também acontecia de que uma pessoa respondia uma coisa, a outra pessoa ia lá e respondia a outra. E aí, qual é o que era o certo? Então, Sócrates, a ironia do Sócrates era isso. Era o questionar, era o perguntar. Perguntar sobre as coisas que as pessoas achavam que sabiam, mas quando Sócrates perguntava, essas pessoas percebiam que que não sabiam, na verdade, né? Então, esse é o primeiro passo do diálogo do Sócrates, é a pergunta, né? Então, a ironia é o primeiro passo. O segundo é a chamada... É a arte realizada em partes. Em grego, maíotica é justamente isso. Era o nome que era dado para o trabalho das parteiras. Vocês sabem o que é uma parteira? É a pessoa que faz parte, né? Faz o. Tipo assim, como se fosse um médico, né? O Mais ou médico. menos, mais ou menos. Tipo enfermeira? É porque assim, antigamente, imagina aí lá na época do Sócrates, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás,
não existia médico, entendeu? Então, quem realizava os partos das mulheres, né? Isso, muito bem, Maria Adélia, a pessoa que auxiliava no parto. Então, como não existia médico, quem fazia os partos das mulheres eram essas parteiras, que elas trabalhavam, né? Elas aprendiam é, a fazer lá o parto, né? A fazer o nascimento lá da criança. E o Sócrates, ele era filho de uma parteira, tá? Pra quem não sabe. E o Sócrates, ele pegou essa ideia da, da parteira, né? Que a parteira, o que é que ela faz? Ela ajuda a dar à luz, né? Dar à luz no sentido de, né, nascer, né? De ajudar a criança a nascer. E o Sócrates, então, ele se considerava também, ele se considerava nesse sentido também alguém que ajudava a trazer, a dar à luz, né? Então Sócrates considerava que ele ajudava os seus interlocutores, as pessoas com quem ele conversava, a chegar às ideias verdadeiras. Por isso que ele considerava dar à luz, né? Então é como se ele estivesse ali ajudando a pessoa a literalmente parir ideias, né? Ideias verdadeiras. Então, quando Sócrates chegava para perguntar, para questionar e ia ali dialogando, né, conversando com essas pessoas, na concepção de Sócrates, ele estava auxiliando essas pessoas a compreender melhor, a chegarem, né, a ideias verdadeiras. Daí o nome maiêutica. Então, essas são as duas etapas aí do diálogo socrático. A primeira, a ironia, que é a interrogação, a busca, a dúvida, e em seguida a maiêutica, né, porque a busca, né, de descobrir a verdade, né, a ideia verdadeira, né? Então, quer dizer, o diálogo do Sócrates deu para perceber que não é qualquer conversa. O Sócrates, pessoal, ele trazia essa ideia fundamental aí, ó, que é a de autoconhecimento. São duas as frases assim mais conhecidas do Sócrates, estão em negrito aí, ó. Só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Só que o conhece-te a ti mesmo não é exatamente do Sócrates, né? Mas foi usada muito por ele. Então, o Sócrates, quando ele dizia assim, só sei que nada sei, o que o Sócrates pregava, pessoal, era o autoconhecimento. Vocês entendem o que é que o Sócrates quer dizer com só sei que nada sei? Vocês conseguem Que eles não entender? eram sábios? Que o quê? Eles não eram sábios. Que ele não era um sábio. Muito bem. Por que ele dizia que ele não era um sábio? Mas ele era um cara tão inteligente, ele não era sábio, não? Será que ele não era sábio? Por que o Sócrates dizia que não era sábio? Alguém sabe? Professor, tipo, muito dele saber tudo e não saber nada, né? É. O que o Sócrates dizia mais ou menos era que é, o sábio, na concepção dele, era aquele que sabia de tudo, né? E na verdade o Sócrates, e não só o sábio sabia de tudo, mas o sábio ele ensinava aos demais. E o Sócrates, ele dizia que ele era justamente o contrário. Primeiro ele dizia que não sabia de nada. A única coisa que ele sabia era que ele não sabia de nada. Então já dá para ver que na concepção do próprio Sócrates, ele em si não poderia ser um sábio porque ele não sabia de nada. E depois ele dizia que ele não ensinava nada a ninguém. Ele ajudava as pessoas a chegarem às próprias conclusões. Então ele não estava ensinando, ele estava só auxiliando. Lembra lá da maiêutica? Ele apenas ajuda, ele não está ensinando, ele apenas vai ajudar. Então essa compreensão do Sócrates era uma ideia que tornou o Sócrates tão conhecido, né? E na verdade ele buscou lá na Grécia, só contextualizando, lá na Grécia, pessoal, tinha uma prática comum que era de consultar os oráculos. Os oráculos eram pessoas que, na crença dos gregos, tinham contato com os deuses, entendeu? Eles conseguiam conversar com os deuses, eles recebiam visões dos deuses e tudo mais. Então eram pessoas altamente respeitadas e consideradas mais inteligentes que todo mundo. Então o Sócrates teria ido consultar o oráculo, a oráculo, na verdade, né, a oráculo lá na cidade de Delfos, na Grécia, para saber se ele era um sábio ou não. E ele perguntou para oráculo, né, se ele era um sábio.
A oráculo respondeu para ele, dizendo a ele que ele dissesse para ela tudo o que ele sabia. Que dependendo do que ele soubesse, ela diria se ele era um sábio ou não. E aí o Sócrates foi e disse, né? Não, eu só sei que nada sei, né? E aí a oráculo vai considerar o Sócrates o maior sábio da Grécia. Porque diferente de todos os outros, o Sócrates, ele sabia que mesmo o conhecimento que ele tinha, ele era pouco frente a tudo que tinha para se conhecer. Ou seja, o fato do Sócrates saber que ele não sabia de nada ou de quase nada, já tornava o Sócrates sabendo mais do que todos os outros sábios que diziam que sabiam tudo. Porque esses sábios, eles achavam que sabiam tudo, mas na verdade não sabiam que não sabiam de nada. Então, olha só, então Sócrates, ele dizia que o primeiro passo para você dizer assim, né, entender e pensar como um sábio é reconhecer a sua própria ignorância. Vocês acham que vocês sabem de tudo? O que vocês acham? Eu acho que não. Acho que não, né? Vocês acham que existe alguém que sabe tudo na Terra? Eu acho que não. Só o Sócrates. Eu acho que não. Só o Sócrates? Será que o Sócrates sabia de tudo também? Não, acho que não. Não, né? Provavelmente Os não. outros filósofos. Quem? Os outros filósofos? Os outros filósofos. Será que eles também sabiam de tudo? Eu acho que não, é muita coisa. É muita coisa, né, não, Maria Eduarda? É muita coisa. Então, realmente, pessoal, não existe não ninguém que saiba de tudo. Todos nós, mesmo a pessoa que estudou a vida inteira, dedicou sua vida inteira a estudar, conhecer o mundo, essa pessoa, ela ainda não sabe de tudo. E, na verdade, ela sabe, muito pouco comparado a tudo que tem para conhecer, né? Então, é isso que o Sócrates queria dizer. Que a gente, né, na verdade, tem que perceber que a gente não sabe de nada. Mesmo aquela pessoa que estudou a vida inteira, ela também tem que saber que o que ela sabe é muito pouco, né? Vocês concordam? Vocês conhecem pessoas que se acham sabidão, assim, que sabem de tudo? Meu filho, muito. Complicado, né? É complicado porque na verdade, né? Oi, Lara, pode falar. É de você, tipo, Não entendi. não saber de tudo, história. Tá cortando aí teu áudio, eu não tô entendendo. Repete, por favor. Lara, como tá cortando, tenta escrever. Olha, né, pra ser um professor, e hoje em dia você não sabe muita coisa. É porque assim, Lara, o que a gente tem imagina só, o mundo, né, o mundo, o universo e tudo mais, ele é gigantesco, ele é imenso, tem tanta coisa pra gente saber que não tem nem como a gente conhecer tudo, sabe? É tanta coisa. Imagine só que eu costumo até usar esse exemplo. Se você pegar um objeto só um, qualquer um que você encontrar, uma caneta ou uma folha de papel, qualquer coisa. Se você dedicar a sua vida inteira para estudar esse único objeto e tentar saber tudo sobre ele, e quando eu falo tudo sobre ele, eu falo sobre ele, sobre as coisas que o compõem, sobre as suas utilidades, sobre as suas... enfim, tudo, né? Tudo é tudo. Mesmo assim você não conseguiria. Olha só, um único objeto, uma única coisa. Você provavelmente ia dedicar a sua vida inteira. Você poderia conhecer bastante sobre ele, mas provavelmente você não soubesse de tudo. Então é uma coisa que a gente só tem que aceitar, né? Que a gente não sabe. E esse é o grande problema. Muita gente não aceita isso, entendeu? Não aceita que a gente não sabe de tudo. Tem gente que não aceita a discussão, tem gente que não aceita a opinião diferente, né? Porque acha que sabe de tudo, porque isso é complicado.
Então, eu acho que essa é a grande lição do Sócrates, né? De a gente entender que, na verdade, a gente não sabe de nada, né? E quando a gente percebe que a gente não sabe de nada, o que é que acontece? A gente se abre para poder aprender, né? Porque aí agora, como eu sei que eu não sei, é claro que eu quero aprender, né? Quando a gente acha que sabe de tudo, a gente não quer mais aprender, né? A gente acha que já sei de tudo, não tenho mais o que aprender. E essa nunca será uma verdade, porque mesmo as pessoas que sabem muito, sempre tem algo novo para aprender, entende? E aí vem a questão do conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, né? Sócrates dizia que a gente tem que se conhecer, né? Quais são os meus valores, quais são as minhas ideias, quais são os meus preconceitos, quais são a minha forma de ser. Tudo isso é preciso que a gente se conheça. Essa frase, conhece a ti mesmo, ele encontrou lá no templo lá que ele foi, lá em Delfos, né? Então lá na entrada do templo vai ter essa inscrição, né? Conhece-te a ti mesmo. Vocês acham que vocês se conhecem? Eu Perfeito. acho que não. Não, acho que não. Acha que não? Vocês já refletiram sobre vocês para pensar assim, como será que eu sou? Como é que eu me comporto? Quais são os meus gols? Quais são as minhas ideias? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Às vezes. Às vezes, né? Não. Não? Nunca refletiu, ele disse a Maria Adele. Mas é muito importante, viu, Maria Adele? Porque é muito importante que a gente se conheça. Vocês concordam comigo que a melhor pessoa para nos conhecer somos nós mesmos? Ou vocês acham que pode ter alguém que pode conhecer a gente mais que a gente? Eu acho que tem Acho que só a gente mesmo. a gente. Vocês acham que só a gente mesmo? Como é, Maria Eduardo? Tu acha que não? Não. Porque, por exemplo, a gente consegue pensar em coisas, né? Em referência a gente conhece coisas da gente que só a gente conhece. Não é verdade? Tem coisas que só a gente conhece, só a gente sabe. Porque. Acho que não. Acha que não? Não. Né? A gente, né? Quando a gente passa pra pensar. Você tá conseguindo. Não, tô ouvindo não, Lara. Na hora que tu ligou eu ouvi, mas agora não tô ouvindo mais não. Quando a gente para pensar sobre a gente pode conhecer coisas que outras pessoas jamais conheceriam, Maria Eduarda. Tem coisas que só a gente conhece, só a gente sabe o que a gente sente, só a gente sabe o que a gente pensa de determinadas coisas, né? Nem tudo a gente Eu consegue. acho que não. Acha que não? Por que você acha que não? Me explica aí. Não, eu nem vi uma conversa bem longa. Por quê? É uma conversa bem longa. Ah, tá bom. Então isso é uma coisa que o Sócrates defendia muito, né? Que a gente Professor, eu saí aqui sem querer, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Tá dando certo aí, né? Então é uma coisa muito, muito própria assim, da filosofia socrática, a gente se conhecer, né? A gente pensar sobre a gente. E é aqui que eu vou entrar na outra discussão que a gente estava falando, né? Que é sobre bullying e essas coisas. É muito comum, né? A gente ver pessoas que muitas vezes, né? Não pensam, porque assim, quando a gente pensa sobre a gente, querendo ou não, a gente também acaba pensando um pouco sobre os outros, né? Porque a gente sabe do que a gente gosta, a gente sabe como a gente a gente sabe como a gente espera ser reconhecido, ser tratado, ser respeitado. Então, quando a gente pensa isso, é muito importante que a gente também pense nos outros. E quando a gente faz isso, a gente evita, né, que coisas como o bullying, né, ele aconteça, porque é falta, né, desse tipo de reflexão, né? É muito por conta disso, né? Quando a gente não para pensar como a gente se sente ou como a gente se sentiria em determinadas situações.
né? Se colocar no lugar do outro é uma coisa muito importante na filosofia, né? Quer dizer, quando a gente pensa assim, como eu pensaria, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar daquela outra pessoa, né? Vocês já viram o bullying ocorrendo? Já conhecem pessoas que sofreram? O que vocês acham? Sim, Já conheceram? já muitas. Eu conheço um professor que já sofreu, assim. Já? É complicado, né? Porque é uma prática, né? Tão cruel, né? Que desrespeita tanto, assim. E a pessoa, às vezes é difícil, porque às vezes a gente não consegue nem ajudar a pessoa. Sim, é verdade. Eu concordo com você, né? Mas é muito importante. Eu acho que o primeiro passo, assim, pra gente ajudar, né? Fundamental é não, de forma nenhuma, aceitar o bullying, né? O bullying, ele tem que ser combatido. E ele só ocorre porque muitas vezes a gente vê e acaba não questionando, não estando ali próximo para impedir que isso aconteça, né? Porque muitas vezes as pessoas só fazem porque acham que pode tudo, entende? Quando você tem alguém que diz não, quando aquela pessoa faz aquela piada maldosa e todo mundo ri, ela acha super legal aquilo e ela vai continuar fazendo. Mas quando ela faz isso e ninguém ri, ou ainda quando tem alguém para dizer que aquela piada não foi legal, não foi interessante, não foi, enfim, né, não contribuiu em nada, ela vai pensar duas vezes antes de fazer de novo. E se ela fizer de novo e tiver outra pessoa para dizer, olha, tá errado o que você está fazendo, ela vai perceber uma hora ou outra que aquilo não é legal, né? Então, quer dizer, é aí de novo, né? A questão mesmo do se conhecer, né? Até que ponto a gente se conhece e até que ponto a gente consegue também se colocar no lugar dos outros, porque é uma coisa assim que é muito comum, viu? Né? Muito comum, como vocês mesmos falaram que já conheceram várias pessoas, conheceram pessoas que e eu sei que às vezes é difícil, né? Ajudar, mas é muito importante que a gente possa combater esse tipo de prática, né? Afinal de contas, é só a gente se colocar no lugar do outro. Será que a gente gostaria que aquilo ocorresse com a gente? E aí eu acredito que a grande maioria, né, vai dizer que não, né? Ou todo mundo vai Tio, dizer que não. Como é, Maridade? tio, assim, Oi. eu acho que nós seres humanos somos muito cruéis, né? Tipo assim, se a gente pudesse se nós colocássemos no lugar do outro, eu acho que, tipo assim, isso não iria acontecer. Concordo com você plenamente, viu, Maria Eduarda? É isso mesmo, né? Muitas vezes a gente age de forma muito cruel, né? O bullying, para mim, é uma das práticas mais cruéis. Quer dizer, qualquer forma de discriminação, né? Porque o bullying, ele também ele vem consigo, né? A discriminação, né? Por causa, por causa do corpo, é porque é gordinho, é porque é magro, é porque é de uma cor, porque é de outra, porque tem espinha, porque tem o cabelo de um jeito. É a questão da discriminação, né? E eu acho que o fator fundamental para a gente repensar essa discriminação é quando a gente se coloca no lugar do outro. A pessoa, sei lá, sofre bullying ou preconceito por causa da forma como ela anda ou da forma como ela se veste. E quando a gente para pensar e a gente pensa assim, poxa, eu tenho o direito de escolher a minha roupa, eu quero ter esse direito. Por que você vai questionar então o do outro? Ah, eu gosto do meu corpo ou da minha aparência. Por que então que eu vou questionar o do outro? Eu gosto do meu cabelo da forma como ele é e quero ser respeitada por isso. Então por que eu vou questionar o do outro? Então quando a gente faz essa reflexão, a gente já dificulta muito que esse tipo de discriminação ocorra. Porque quando a gente observa como a gente está tratando os outros, é muito importante a gente pensar em como a gente quer ser tratado. Essa é uma regra de ouro, né? A regra de ouro é a gente entender que a gente tem que tratar as pessoas da forma como nós gostaríamos de sermos tratados. Essa é a regra básica, né? Então, se eu quero
que as pessoas sejam educadas, é muito importante que eu seja educado também. Se eu quero ser respeitado, é muito importante que eu respeite, que eu demonstre respeito, porque é assim que a gente vai convivendo de forma harmoniosa, senão fica difícil, né? Fica muito difícil. Então eu entendo realmente, concordo com você que se a gente se coloca no lugar do outro, a gente já mina muito desse tipo de comportamento, né? Que é extremamente maldoso, que tem uma série de problemas, né? Causa uma série de problemas, depressão. Ô tio, tipo, tanto no ciberbullying como no bullying normal, né? Sim, e muitas vezes, viu, Lara? O cyberbullying ainda chega a ser muitas vezes mais cruel, né? Porque às vezes muita gente usa, porque é na internet, ninguém vai saber quem foi que postou, quem foi que publicou aquela coisa. Aí o pessoal às vezes não tem limite mesmo, né? Não tem limite, porque quando ali você está no frente a frente, às vezes é um pouco mais difícil, né? De, de executar aquelas ações cruéis, apesar de que nem sempre isso ocorre, mas no meio virtual o pessoal às vezes não tem limite. Eu já vi coisas assim absurdas, né? As pessoas fazendo, né? E isso é perfeito, porque o pessoal acha que o anonimato é perfeito, só que a gente sabe que hoje em dia não tem essa de anonimato, né? Existem, pessoal, delegacias, né? Departamentos policiais próprios para os chamados crimes virtuais. E esse tipo de prática, o bullying, ele é um crime virtual, né? Que pode ser sim punido, né? E não tem essa de anonimato, né? É possível sim, né? Saber investigar e tudo mais. Então quer dizer, mas aí o pessoal usa disso para fazer todo tipo de coisa absurda. Eu já vi piada com pessoa deficiente, com, sei lá, crianças, enfim, de toda a galera na internet. Professor, até em jogos de celular, tipo, a pessoa joga mal, tá começando, aí a pessoa fica zoando. Sim, perfeito, perfeito. Também ocorre muito, né? Então a gente vê que são problemas que, se essas pessoas pensassem um pouco como Sócrates, né? Como aprendesse algo do que o Sócrates disse, muito disso seria repensado, né? Muito disso seria repensado. Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá? A gente vai encerrar, pessoal, porque eu tenho... a gente ficaria até 9h40, né? Eu estive até 9h45. Agora tem outra live depois daqui com o pessoal do nono. E aí a gente vai fazer outras dessas, tá? Pra gente discutir. Gostei muito da participação de vocês, tá? Então, de parabéns. Tem o TD lá tem na escola, quem quiser ir buscar na escola. Quem não quiser, tem aí na agenda. Vocês baixem e respondam, né? Quer dizer, imprimam, né? Tem que imprimir para responder e entregar na escola. Mas gostei muito da participação de vocês. Não só vocês três, mas aí tá ótimo. Tio, Oi, lá. Oi, Maria eu Eduarda. fiz, eu fiz tipo um fichamento. Eu posso enviar pelo Class? Pode sim, viu? Pode enviar lá no Classic aí. Mas aí não deixa de enviar o TD não, viu? Lá na escola, porque TD é nota. Viu? Tá bom? Obrigado, viu, Lara? Muito obrigado. Vocês ajudaram demais na aula. Então, muito bom. Tá todo mundo de parabéns, tá? Então, até mais, pessoal. Tchau, viu?